Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Renan e hoje eu vou responder para vocês algumas perguntas que me enviaram a respeito de Lázaro Barbosa. Aguarda aí, depois da vinheta. Então, como surgiu a ideia desse vídeo? Surgiu justamente conversando com algumas pessoas. Algumas tinham dúvidas, algumas faziam perguntas. Recebi pergunta pelo Facebook, recebi pergunta pelo YouTube, recebi pergunta pelo Instagram. E fiz essa coleção das perguntas e dúvidas que eu mais recebi e estou fazendo esse vídeo para vocês. A primeira pergunta é: Lázaro Barbosa era um psicopata ou um sociopata? Primeiro de tudo, a gente tem que saber que essas palavras são sinônimos. Mas qual foi o primeiro termo utilizado? O primeiro termo utilizado para referir a esse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento foi louco moral ou loucura moral, mas isso é muito antigamente. Com o tempo se foi evoluindo e praticamente criaram o termo psicopata e sociopata. Eu estou resumindo para vocês, tá? Psicopata e sociopata. Porque eles tinham duas visões sobre esse mesmo tipo de comportamento. Que visões são essas? No sociopata, a pessoa crescia em um ambiente e a sociedade corrompia essa pessoa. Já o termo psicopata seria que essa pessoa já nascia com esse tipo de comportamento. Nós temos uma ferramenta que ajuda a classificar esse tipo de comportamento, que é justamente o CID-10. Ele define como F60.2, personalidade dissocial. Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os outros, um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências diversas, inclusive pelas punições. Está surgindo agora, né, pelo psiquiatra Guido Palomba, justamente uma definição que eu considero até um pouco mais próxima desse tipo de comportamento. Em vez de ser psicopata, que é um termo assim bem genérico, digamos assim, porque psico vem da psique, da mente. Pata vem justamente ali tratando de uma doença, ou seja, é muito genérico. A gente poderia dizer que a pessoa tem um probleminha de cabeça. Mas o Guido Palomba está introduzindo aí a definição como condutopata. Seria uma definição aí bem interessante também. Nós já sabemos aqui agora a definição do psicopata, sociopata, esse tipo de coisa. O que a gente precisa para definir o que ele é? E agora eu vou mostrar para vocês o laudo feito em 2013, um laudo criminológico sobre o comportamento dele. De acordo com seu histórico de vida, foram observados alguns eventos que prejudicaram seu desenvolvimento psicossocial: agressão familiar, uso abusivo de álcool e outras drogas, falecimento familiar, abandono das atividades escolares, trabalho infantil e situação financeira precária. Se você quiser saber mais sobre isso, recomendo que você veja esse livro aqui, ó, Anatomia da Violência, as raízes biológicas da criminalidade. Muito interessante. Os testes psicológicos apontaram características de personalidade que estão diretamente relacionadas com os crimes cometidos, tal como agressividade, ausência de mecanismo de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. Ou seja, o que é necessário ali para uma pessoa ser classificado, popularmente como conhecemos hoje, como psicopata? Muita gente fala que é ausência de sentimento. Não é verdade. Um psicopata, ele tem sentimentos como todo ser humano. Todo ser humano possui sentimentos. Mas o que o psicopata tem que os outros não têm? Ou o que os outros têm que o psicopata não tem? É justamente a ausência de empatia. Um psicopata, ele tem, no caso, ele não tem empatia para com os outros. Como é que a gente pode dizer isso para vocês e confirmar esse tipo de coisa? Os crimes eram o quê? Crimes sexuais e, além de homicídios com arma de fogo, também existiam ali homicídios com faca. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? No caso, uma pessoa que mata uma pessoa com uma arma de fogo, efetua ali um disparo, por exemplo, acabou, não dá nem tempo de arrependimento, você não tem uma interação com a vítima, é só o disparo, enfim. No caso dos crimes sexuais,
como por exemplo o estupro, e no caso, por exemplo, dos crimes com faca, você precisa de uma interação muito grande com a vítima. O que isso quer dizer? Você executa uma ação e a vítima possui uma reação. Executa uma ação e a vítima possui uma reação. Geralmente sofrimento, angústia e por aí vai. Quando isso ocorre, esse sofrimento causado na vítima é indiferente para ele. Não ocorre nenhuma reação por parte dele e ele continua com as suas ações até o momento fatal que a vítima, no caso, venha a óbito. Ou seja, a principal característica de uma pessoa psicopata seria o que? A ausência de empatia com a vítima. Lázaro Barbosa é psicopata ou sociopata? Hoje, a gente poderia dizer, acho que até com alguma tranquilidade, que ele poderia ser classificado tranquilamente como uma pessoa com transtorno de personalidade dissocial, vulgo psicopata. Se vocês quiserem se informar um pouco mais sobre esse tema, recomendo esse livro aqui, ó, Sem Consciência, escrito aqui, ó, por Robert Hare. Ele foi o inventor da escala de Hare, que consegue definir para a gente psicopatas com menor e maior grau de psicopatia através de uma escala que envolve diversos tipos de comportamento. Quanto mais características dentro dessa escala, maior é o nível de psicopatia. Próxima pergunta é: Lázaro é um serial killer? Bem, isso aí vai depender de alguns fatores. Primeiro, uma curiosidade também que me perguntei, mas eu não botei nessa lista, é: todo psicopata é um serial killer? Não. Agora, todo serial killer é um psicopata? Aí, nesse caso, sim. Então, vamos lá. Lázaro é um serial killer? Vamos lá. Vamos entender essa palavra, serial killer. Serial indica uma série, uma sequência. E killer seria o tipo de crime que ele executa. Por que eu falo isso? Porque existe o serial arson, que seria o quê? Crimes em série envolvendo incêndios, o incendiário, e o serial bombing, alguém que cria bombas, ou seja, seriam crimes em série envolvendo bombas. Serial killer, crimes em série envolvendo assassinatos, envolvendo homicídios. Para a gente poder classificar isso, o que nós temos? Serial, o que isso indica? Indica que foi utilizado um método para definir que aqueles crimes foram cometidos em série. E qual o método utilizado? A avaliação, ou no caso a verificação ou constatação, no que a gente chama de modus operandi. O que seria modus operandi? O que a pessoa faz, o que o criminoso faz para cometer aquele crime. Como eu falei, o crime pode ser inúmeros: incêndio, bomba, homicídio e por aí vai. Então, serial killer, alguém que comete homicídios em série utilizando uma mesma metodologia, se a gente pode dizer assim. Para saber, ou para podermos classificar uma pessoa como serial killer, seria interessante verificar dois aspectos, que seria modus operandi e vitimologia. Modus operandi, a forma que ele realiza o crime; vitimologia, a forma com que ele escolhe as suas vítimas. Existem alguns aspectos também interessantes que a gente poderia considerar no caso de um serial killer, que seria o quê? A utilização, no caso a existência de troféus, que ele retirar algum objeto do local do crime e levar. Então, pessoal, no caso, o que seria o troféu para um serial killer? Então vamos lá, a pessoa foi lá, matou uma pessoa com o modus operandi dela, daquela pessoa que foi morta, ele leva um objeto. Pode ser qualquer coisa mesmo, mas tem a ver geralmente com a fantasia que tem na mente dele. Ele leva um objeto daquela cena, justamente para ficar guardado. Depois de um tempo, ele sente aquela necessidade de novo, de acordo com a fantasia que ele tem na cabeça dele, ele sente essa necessidade. Em vez de ele cometer de novo o ato ali de violência, ele pega aquele objeto para relembrar daquela cena. Ou seja, na cabeça dele, ele está relembrando a mesma sensação que ele teve durante aquele objetivo dele no primeiro crime. Quando aquele objeto, depois de um tempo, ele passa a perder força, ou seja, ele já relembrou demais aquele objeto, que ele está meio que desgastado na cabeça dele, aí sim, geralmente ele tem que cometer outro crime para reproduzir na cabeça dele
o comportamento novamente. Ou também pode ocorrer assinaturas. O que seria uma assinatura? Alguma coisa que a pessoa deixa na cena do crime, ou a pessoa faz naquele local, que tem referência à fantasia daquela pessoa. Tem algum tipo de referência ao transtorno que ela possui. Geralmente essa marca ela é feita após o modo operandi, ela não é necessário para o modus operandi, ela é feita geralmente depois. Então pode ser um desenho feito na parede, uma marca feita no corpo, algum objeto que ele deixa na cena e por aí vai. Depende tudo, como eu falei, do tipo de transtorno que ele tenha. No caso do Lázaro, eu não vi nenhum sinal de levar troféu ou algum tipo de assinatura. Porém, o modus operandi dele que me chamou a atenção foi o rio. O crime dele, que ganhou mais notoriedade, ele matou uma família inteira, sendo que a mulher ele levou pelo rio por um bom tempo, levou pelo rio e matou essa mulher. Existiu o caso da outra família que ele já estava levando inteira para o rio, só que ele foi surpreendido pela polícia, graças a filha, se não me engano, do casal, que ela conseguiu mandar uma mensagem e a polícia conseguiu intervir. Coisa importante sobre o modus operandi. Ele evolui com o tempo. Ou seja, ele começa ali bem primitivo, bem rudimentar, e com o tempo ele vai evoluindo de acordo com os testes que o próprio assassino, que o próprio criminoso faz. Dois exemplos simples. O modus operandi do Ted Bundy evoluiu. No começo, seu modus operandi era bem rústico, bem primário. Ele invadia as residências para violentar as suas vítimas. Com o tempo, esse modus operandi do Ted Bundy foi evoluindo. Para se ter uma noção, ele usava um gesso para parecer um pouco mais inofensivo no seu braço e em um determinado momento ali derrubava um livro. A vítima solícita vinha para ajudar ele e ele pedia ajuda para levar os livros, por exemplo, até o carro. Chegando no carro, ele golpeava a vítima na cabeça com um instrumento e levava a vítima. Essa é uma evolução do modus operandi dele. No caso, existe também uma evolução por necessidade. O que seria essa evolução? A gente seria, no caso aqui, John Wayne Gacy, no caso, Killer Clown. Aqui, recomendo bastante esse livro também. E o que ocorreu nesse caso? Ele tinha um cemitério particular na sua casa, só que era muito baixo. Então o que ele fazia? Ele enterrava as vítimas ali. Quando acabou o espaço, ele teve que fazer o quê? Evoluir. Teve que colocar essas vítimas em um outro local. E ele literalmente desovou as vítimas em um rio. Quando foi perguntado para ele sobre o motivo de mudar esse modus operandi, de enterrar as suas vítimas naquele local, e depois jogar elas no rio, ele respondeu simples: cavar já estava dando dor nas costas dele. Voltando à pergunta, Lázaro era um serial killer? No serial killer existe um método, um modus operandi, existe uma vitimologia em cima que pode ocorrer no caso do Lázaro Barbosa. Porém, existe no caso do serial killer um período de cooling off. O que seria isso? Ele executou ali a sua ação e entrou no período de descanso. Quando ele sentir novamente essa necessidade, ele procura uma nova vítima e repete o ciclo dele. No caso do spree killer, o que seria um spree killer? Ele mata meio que por impulso. E geralmente, mais de uma vítima. Como não tem toda uma metodologia por trás, acaba acontecendo mais de um homicídio no mesmo local. Exemplo, é só você observar a primeira família que ele matou. Só foram 4 de uma vez só, sendo que um foi transportado. Outro exemplo, se não me engano, em 2007, ele perseguiu uma das vítimas dele e encontrou 2 pessoas que tentaram defender essa vítima. Ele matou essas 2 pessoas de uma só vez. Exemplo também, logo depois, a família que ele levou para o Rio. Possivelmente, ele ia matar todos ali no Rio. Graças à intervenção da polícia, ele foi, digamos assim, impedido de fazer. Repetindo a pergunta, Lázaro Barbosa é um serial killer? A gente poderia dizer que sim. Só que se a gente quisesse classificar um pouco com mais precisão, eu diria que ele é um spree killer. Porque existem outras classificações, tá? Mass murder, por aí vai. Lembrando,
Estou dizendo isso com base nas informações que saíram na mídia até o momento. Podem sair informações novas mais pra frente. Essas duas perguntas aqui, pessoal, eu vou emendar, tá? Por que o Lázaro demorou tanto tempo para ser pego e se ele tinha algum tipo de ajuda? Em relação ao tempo que ele demorou para ser pego, pessoal, é um pouco relativo. Por que eu estou falando isso? Para isso, eu vou citar um outro caso que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um atentado à bomba no Centennial Park. Esse cara é o Eric Rudolph. Depois dele executar esse atentado, ele também fez outros atentados à bomba. Eric Rudolph ficou escondido por 5 anos nas montanhas Apalache, na Carolina do Norte. Ou seja, ele ficou foragido por 5 anos, a polícia caçando ele durante 5 anos. Porém, um fator relevante, que por isso que eu estou emendando as perguntas, é: será que Lázaro teve ajuda? No caso de Eric Rudolph, ele estava recebendo suporte de um grupo, que eu vou botar a bandeira deles aqui do lado, e esse grupo prestava assistência para ele e escondia ele em alguns locais. Com o tempo, esse grupo ele soube das verdadeiras intenções de Eric Rudolph, que estava enganando esse grupo, e perdeu esse suporte. O que aconteceu logo depois? Ele teve que buscar esse tipo de ajuda em outros locais. Foi aí que ele cometeu o erro e foi pego. Já pode observar um evento similar. Logo depois que aqueles dois foram, digamos assim, detidos, tanto o caseiro quanto o dono da fazenda, ele perdeu o suporte que ele tinha logo e foi pego. Mas isso daí a gente não tem certeza ainda. A gente está aguardando as investigações para poder informar vocês sobre isso. Mas temos algumas curiosidades aqui a respeito do que foi encontrado com ele. As roupas deles eram muito novas. A roupa do Lázaro era muito nova. Era praticamente limpa. Ou seja, uma pessoa que vive no mato, na floresta, isso não é uma coisa compatível. Outro detalhe, ele possuía muitos alimentos industrializados. Obviamente, isso não dá em árvore, não existe miojo que dá em árvore. Outro detalhe, ele possuía também medicamentos. Você não vai ter por aí uma árvore de Benegripe, paracetamol, não vai ter. Enfim, ele tinha muitos itens que só são possíveis em contato com a civilização. Como ele não tinha tanto contato com a civilização assim quanto ele gostaria ou quanto ele precisaria para ter esses itens, ele precisaria de ajuda de alguma pessoa para levar esses itens para ele. Então, por isso, eu acredito que ele realmente teve alguma ajuda. Dois fatores também que chamam bastante atenção é a forma com que ele foi pego, como ele estava no momento que ele foi pego. Se vocês repararem bem as fotos, quem teve acesso às fotos que são bem fortes, ele estava com a barba feita. E aquele tipo de barba ali, no máximo ali, 1 ou 2 dias depois. Ou seja, ele estava tendo bastante suporte local para ficar. Dificilmente na mata você ia conseguir aquele nível de precisão para fazer a barba. Eu não vi espelho em um dos itens. Eu não consegui imagens de Eric Rudolph no momento da prisão dele, para a gente ver a aparência que ele estava, só para a gente fazer um paralelo, mas eu consegui também uma imagem, a imagem de Ted Kaczynski no momento que ele foi pego pela polícia. Essa é a aparência dele. E vocês podem comparar aí com a aparência aí que vocês viram na foto aí do Lázaro Barbosa, para saber se ele tinha ou não ajuda. Ted Kaczynski foi pego na sua cabana, isolada, depois de algum tempo. Respondendo a pergunta, ele demorou muito para ser pego? Considerando que Eric Rudolph, nos Estados Unidos, ele demorou 5 anos para ser pego, e o Lázaro foi pego em, se não me engano, 20 dias, acho que não demorou não. E felizmente, durante a caçada, ele não fez mais vítimas, isso foi o mais importante. Agora, ele teve ajuda? Traçando novamente um paralelo entre Eric Rudolph e ele, tenho certeza agora que ele teve ajuda. Próxima pergunta é: você acredita que o Lázaro seria um matador de aluguel, ou que eles chamam lá no local de jagunço? Essa é uma pergunta um pouco mais complicada. Eu vou tentar resumir o máximo possível, condensar o máximo de informações possível para não me alongar muito. Por que eu diria que isso é complicado? Porque a gente não tem informações suficientes ainda
principalmente da cena do crime, que eu não consegui ver nenhuma informação ainda, nem a cena do crime, não vazou em nenhum local. Se você tiver, manda aqui para mim, de alguma forma, que ainda não vi. E a gente tem que traçar perfis utilizando as informações que saíram na imprensa. Já definimos aqui que Lázaro Barbosa possui traços de serial killer e psicopatia. Isso com base em quê? Os crimes que ele cometeu dizem muito sobre a personalidade dele, sobre a forma com que ele pensa, sobre a forma com que ele age. Vamos começar pelo modus operandi. No Lázaro, pessoal, ele dedicava bastante tempo às suas vítimas. Ele matou tanto com faca quanto com arma. Tanto ele levou vítimas para outros locais, ou seja, ele matou algumas pessoas num local e levou uma vítima para outro local para matar também de outra maneira. Essa outra ele matou também com faca. Reparem o tratamento que ele dá para suas vítimas. É uma coisa que parece que tem uma relação pessoal entre a fantasia que ele tem na cabeça dele, entre a patologia que ele tem na cabeça dele e a vítima. Então, aquela vítima pode ser que tenha algum significado para ele, no caso do Lázaro. No caso, por exemplo, de um assassino de aluguel, quanto menos tempo o matador de aluguel permanecer com a vítima ou no local do crime, melhor. Ele está ali para executar uma função e sair. Simples. Ele está ali, digamos assim, profissionalmente. No caso das vítimas de um serial killer, um killer spree, existe uma relação pessoal entre a vítima e o assassino, mesmo que essa relação pessoal esteja só na cabeça do assassino. No caso do matador de aluguel, não existe relação pessoal entre a vítima e o assassino, porém, essa relação pessoal pode existir entre a vítima e o mandante do assassinato, ou seja, quem contratou o assassino de aluguel. Essa relação pode não ser também pessoal, pode ser uma relação profissional, pode ser uma relação de negócios, mas de qualquer relação que tenha, vai ser entre a vítima e o mandante, não entre a vítima e o assassino. Essa relação pode dar alguma vantagem para o mandante. Por que eu digo isso? Muita gente está falando que existiam pessoas que obteriam algum tipo de vantagem com a morte daquelas outras pessoas que o Lázaro teria matado. Nesse raciocínio, já geraria algum tipo de linha de investigação. No caso, se ele fosse realmente uma pessoa que esteja ali para matar pessoas com o mandante, esse mandante for obter algum tipo de benefício com a morte daquelas pessoas, então tem que já existir algum histórico. Ou seja, se muitas fazendas ou muitos locais ali estão sendo comprados, onde locais onde ocorreram crimes, isso é um padrão que tem que ser investigado. Outra linha de investigação, se aquelas fazendas ali fossem produtivas e ela de repente, por algum motivo, deixar de ser produtiva, tem que ver quem é que está se beneficiando com esse problema. Então, vamos à pergunta, sem mais enrolação. Você acredita que o Lázaro Barbosa era o tipo matador de aluguel ou jagunço? Acho pouco provável, em relação com base em pouca informação que a gente tem na região. Se as terras ali estão se cometendo crimes e sendo compradas e por aí vai. Mas não é impossível. Por que eu digo isso? Com base na ajuda que ele estava tendo, é possível que ele tenha uma ligação com essas pessoas que ajudaram ele. Ou essas pessoas que ajudaram ele. O que tem que ser investigado é esse tipo de ligação. Porque é essa ligação que vai trazer essa resposta para a gente. Essa ligação pode ser uma ligação antiga, pode ser uma ligação de infância, pode ser, e pode ser também uma ligação profissional, ou seja, pode ser uma ligação pessoal ou profissional. Isso aí é o que tem que ser investigado, mas considerando o perfil dele, eu acho muito difícil uma ligação profissional. O que me faz pensar na ligação profissional? Os mais de R$4.000 que foram encontrados com ele no momento que ele foi pego pela polícia. Isso aí indica uma relação bastante profissional, mas eu não sei dizer por quanto tempo ele guardou ou sequer a origem desse valor. Eu vi que ele é uma pessoa também de difícil convivência, porque uma das entrevistas se não me engano, da mãe da ex-mulher dele, ela diz que ele sempre era bom com ela, só no momento ali que ela está dando a entrevista, ela só relata 2 agressões rápidas. Uma, que ela agrediu a filha dela,
e outra que o próprio Lázaro atacou, se não me engano, o vizinho do lado dela, ou seja, não era uma pessoa assim de tão fácil convivência. E para finalizar, pergunta polêmica: você acha que a polícia executou o Lázaro? O que seria uma execução? Execução seria uma pessoa que não tem chance nenhuma de defesa, possivelmente ela pode estar ali ou não restrita, algemada, por aí vai, e uma outra pessoa vai lá e executa essa pessoa, ou seja, aquela pessoa é morta sem que ela tenha chance de se defender. Mais do que isso, essa pessoa é morta tendo todas as suas chances de se defender removidas. Vamos olhar agora o caso do Lázaro. Como foi relatado a morte do Lázaro? A polícia havia cercado ele, ou seja, ele estava cercado pela polícia, e a polícia verbalizava o tempo todo para ele se render. O próprio Lázaro também verbalizou que ele não ia se entregar e quem fosse na direção dele, ele ia efetuar disparos. Tanto é isso que no local onde ele foi encontrado, foram encontrados munição, cápsulas deflagradas e também uma arma, que é o calibre 380, uma pistola, vazia, ou seja, ele tinha acabado de efetuar os disparos. Existem também relatos dos policiais que ele se escondeu num arbusto e começou a efetuar disparos com essa pistola calibre 380. Os policiais ali naquele local, respondendo àquela agressão, efetuaram também disparos contra Lázaro para fazer ele cessar aquela agressão. E esses disparos foram que possivelmente vitimaram o Lázaro. Ou seja, naquela situação, os policiais estavam respondendo uma injusta agressão perpetrada pelo Lázaro. Ou seja, em legítima defesa deles e de seus companheiros ali no local. Não, logo, partindo desse princípio, não foi uma execução. Seria uma execução se, de repente, ali o Lázaro tivesse amarrado, ajoelhado e efetuassem disparo contra ele. Exatamente da forma que Lázaro fazia com as suas vítimas. Não em relação a amarrar, mas ele claramente executava as suas vítimas com faca e com arma de fogo. Gostou desse vídeo? Se você tiver mais alguma dúvida a respeito do caso Lázaro que não foi respondida nesse vídeo, pode botar aqui embaixo que eu respondo para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui, deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!